Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 6, A Era dos Sete Espíritos. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, As Coisas que em Breve Devem Acontecer. Sábado. Ler com oração Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A visão panorâmica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse apresenta-nos a revelação de Jesus Cristo, principalmente para o fim dos tempos. E foi escrito sobretudo para nós, que vivemos no final da era da Igreja, a fim de que nos preparemos e pratiquemos essas palavras. Apocalipse pode ser dividido em 4 grandes visões. A primeira grande visão diz respeito à humanidade de Cristo que, em ascensão, como sumo sacerdote, está cuidando das igrejas de todas as eras, aqui representadas pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda visão diz respeito ao destino do mundo e é relatada com detalhes por meio de fatos e eventos. Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 16. Depois temos a terceira visão, que corresponde à Grande Babilônia, ao reino milenar e ao julgamento final. Apocalipse capítulo 17 ao capítulo 20. Em março deste ano, acompanhamos notícias da visita do Papa Francisco ao Iraque, onde se realizou uma celebração ecumênica para judeus, muçulmanos e cristãos na cidade de Ur dos Caldeus. O cenário em que foi celebrada tal reunião de cunho político e religioso tinha ao fundo a imagem de um zigurate, um templo da antiguidade usado para adorar os deuses. Geralmente tais templos eram construídos em patamares, sendo o último chamado de Porta dos Céus, em que se faziam os rituais aos ídolos. Essa antiga civilização pós-dilúvio, conforme explicamos em volumes anteriores do Alimento Diário, abandonou o Deus verdadeiro para adorar ídolos, representados pelos astros e estrelas. Para nós, tudo isso se tem unido a outros sinais evidentes de que a volta do Senhor está próxima. O momento da aurora se aproxima. Chegará o momento em que Deus colocará um fim a essa grande Babilônia com seus deuses e sua prostituição espiritual. Por fim, a última visão de Apocalipse é a visão da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulos 21 ao 22. Na primeira visão, João é encorajado por Deus a escrever e transmitir a revelação que recebia. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Temos aqui uma tarefa a ser realizada em 3 etapas. Em primeiro lugar, João precisa escrever e relatar às igrejas as coisas que viu e o que ele viu. Viu 7 candeeiros de ouro e no meio deles o Filho do Homem, com vestes talares de sumo sacerdote, andando no meio dos candeeiros. Essa visão corresponde a Jesus Cristo cuidando das igrejas e suprindo-as. Em segundo lugar, João deveria escrever as coisas que são, as quais são relatadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde é apresentada a condição, o estado das igrejas. Realmente, a igreja faz parte das coisas que são, ou seja, das coisas que estão acontecendo e que estamos vivenciando. A era da igreja ainda está em andamento. E em terceiro lugar, João teria de escrever e relatar as coisas que hão de acontecer depois destas. Isso diz respeito a todo o restante
do relato feito no livro de Apocalipse, do capítulo 4 ao 22, isto é, tudo o que ainda irá acontecer. Vamos detalhar um pouco mais da descrição das coisas que João viu. Primeiramente, chamo a atenção para o fato da condição de João. Ele não era alguém hierarquicamente superior a nós, conforme lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi o enviado de Deus para nos dar a conhecer aquilo que Deus lhe revelou. Digo isso porque, já no fim do primeiro século, se consolidou dentro do cristianismo a disputa por posição. Criaram o cargo de bispo, hierarquicamente superior ao de presbítero, estabelecendo-se assim na igreja o nicolaísmo, em que alguns se colocam como superiores na obra de Deus. Não sejamos estes que se colocam acima dos demais. Ao contrário, temos de oferecer nossos ombros aos irmãos com quem servimos e vencer juntos as lutas e sofrimentos, porque, sem distinção, todos haveremos de passar. Amanhã continuaremos a refletir sobre as coisas que João viu. Pergunta de hoje: quais são as 4 grandes visões apresentadas no livro de Apocalipse? Jesus Cristo é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.